Acho que ainda tá ao vivo, não. Mas tá aqui. Como é que eu faço para enviar no WhatsApp? Pelo WhatsApp? Boa noite, Silvia. Tudo bem? Vai me falando aí se você consegue me ouvir. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa live conforme programação do curso Iniciando na Psicopedagogia. Sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando aí a live com os amigos. E vão me dizendo, por favor, se vocês estão ouvindo direitinho, se a imagem tá boa. Isso, boa noite, Roseli, Jamile, Lete. Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, né, do curso Iniciando na Psicopedagogia, mas também essa live serve para professores, educadores, todas as pessoas que estão direto ou indiretamente ligados com a educação. É uma live que vai fazer muita diferença na vida de vocês e eu tenho certeza que ela contribuirá muito para o desenvolvimento dos profissionais que aqui estão. Pais também, teremos muitas dicas. Boa noite, Lore, Neuropsicopedagogia. Muito bem-vindos, gente, sejam muito bem-vindos. Roseli, vocês me digam, por favor, se a imagem está boa, se o áudio está bom. Tá dando para ouvir direitinho, que a gente já vai começar. Tá bom? Vanderleia, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu queria começar essa live dizendo que eu estou muito feliz, né, por ter iniciado esse grupo de estudos. Durante uma semana de atividade, nós estivemos ligadinhos, né? E foi muito bacana estar com vocês essa semana. Eu espero que a gente possa fechar, né? Que nós possamos fechar essa semana com essa live e que a gente possa iniciar a próxima semana com muita disposição para as atividades que vão vir por aí, tá bom? Boa noite, Silvia. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Para quem está chegando aqui a primeira vez, eu sou Leide Silva, sou psicopedagoga e sou estudante de arte-terapia. Daniele, seja bem-vinda. Boa noite. Então, vamos iniciar a nossa live. Esta live faz parte de um mini curso que eu estou ministrando com um grupo de estudos, iniciando na psicopedagogia, que na verdade não temos só iniciantes, mas temos diversas pessoas com grandes bagagens, né? E com bagagem riquíssima e que tem contribuído muito. Mas sempre é bom a gente estar revendo nossos conteúdos, né? Revendo a nossa habilidade de fazer alguma coisa. Então, por isso que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que eu preciso saber antes de pensar em abrir um consultório de psicopedagogia. E falar sobre psicopedagogia é importante, de uma maneira grandiosa, principalmente nesse tempo, né, atípico no qual nós estamos vivendo, que é esse tempo de pandemia, onde as crianças estão recebendo uma nova modalidade de ensino e muitas vezes a gente percebe que aqui na nossa região, por exemplo, né, como é uma cidade pequena e mais da metade da população reside em áreas rurais, a gente vê a dificuldade desta nova modalidade de ensino, que é esse ensino à distância,
através das tecnologias. E isso tem feito com que a psicopedagogia ela cresça cada vez mais devido aos déficits, né? As lacunas que estão sendo deixadas pela pandemia. Mas a nossa missão enquanto profissionais é fazer com que as crianças elas possam ter direitos, né, da aprendizagem, porque eu sempre repito isso nas minhas postagens, né? Quem me segue já sabe que eu sempre falo isso. A aprendizagem é para todos. Não importa se alguém aprende de uma maneira mais lenta ou mais rápida, mas a aprendizagem é para todos, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, em abrir um consultório de psicopedagogia, na verdade, eu chamo o meu espaço de atendimento de sala de atendimento, né? Espaço de atendimento mesmo. Mas quando a gente pensa nisso e falando, né, na questão de profissionais, vem sempre na nossa mente aquelas perguntinhas, né, que nos deixam um pouco preocupados, que nos causam medo. Onde eu atenderei? Quais são as mobílias que eu devo comprar? Quais os instrumentos, materiais, testes devo adquirir? Como faço para aplicar os testes? Como iniciarei? Como se dá o processo de avaliação? Né? E aí vem aquela pergunta inicial. O medo, como eu vou fazer para me livrar do medo? Né? Então, eu começo a dizer para vocês que são muitas dúvidas, né? E eu sei disso porque estou passando por isso, né? Já passei por essa fase de desespero das perguntas, dos porquês, dos como, né? E eu digo para vocês que eu concluí a pós em 2010 e nunca pensei em atuar. E sabe por que eu nunca pensei em atuar? Justamente porque quando eu começava a pensar nessas perguntas de o que eu iria fazer, de como iria acontecer, me batia aquele medo e aí o medo me parava e eu não dava seguimento àquilo que era uma vontade. Então, o medo de errar é de fato um dos principais motivos que fazem com que qualquer pessoa ela deixe de dar prosseguimento em um sonho, em um desejo. O medo faz a gente parar. Mas quando a gente tem medo, significa que estamos preocupados em oferecer um serviço de qualidade e mais ainda, significa que nós estamos preocupados com quem iremos atender. Então, o medo não é ruim. O medo é algo positivo. O medo ele só passa a ser algo negativo quando ele impede você de prosseguir. Aí sim, quando o medo te impede de prosseguir, é algo que você precisa de fato se preocupar. Mas quem não tem medo, né? Quem não tem medo? Todos nós devemos ter medo. Isso é uma forma de mostrar que a gente se preocupa e que a gente quer sempre melhorar. E eu costumo sempre dizer que a psicopedagogia, ela só pode ser exercida por quem realmente tem aptidão para isso, tem amor pela profissão, porque não dá para ser diferente. Trabalhar na psicopedagogia, trabalhar como psicopedagogo, receber os diferentes, né, e as diferenças é algo que precisa, é muita dedicação e muito amor no que se faz, tá bom? Se eu estiver falando rápido, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para participar, tá bom, pessoal? Eu estou aqui acompanhando os comentários, fiquem à vontade para interromper, fazer alguma pergunta, tá? Tranquilo. Seja bem-vinda, Sheila, Aparecida, né? O pessoal que tá chegando aí, muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Elma, tá? Então, vamos lá. Então, o medo, chegamos à conclusão que o medo faz bem, né? O medo faz bem quando ele não te impede de seguir. Então, vocês poderiam me perguntar assim, Leide, e agora? Você fez todo esse rodeio, né? Para dizer que não é nada disso que precisamos saber antes de pensar em abrir uma sala de atendimento. Isso mesmo. Eu disse que nada disso importa se você
ou se nós, né, não conhecermos antes algumas questões que são de extrema importância, tá? Eu não disse que essas questões não são importantes e eu vou dizer para vocês por que são importantes. Mas antes de pensar nisso, a gente precisa pensar nas fases de desenvolvimento infantil, de como o cérebro da criança funciona e de que maneira a criança aprende e como se dá o processo de ensino e aprendizagem. Porque eu vejo, gente, e eu fui uma dessas, muitos profissionais preocupados nos recursos que vão utilizar, nos instrumentos que vão aplicar, né, nos testes, nos processos de avaliação, e eu pouco vejo profissionais preocupados na questão de se preparar para o atendimento, se preparar para começar ali de fato o atendimento. Eu tenho certeza e posso dizer isso pelos que fizeram pós, né, em psicopedagogia, os que fizeram a graduação são diferentes, né, porque é um tempo maior, a exigência é maior. Mas para os que fizeram pós, eu posso garantir para vocês que a pós-graduação, elas não nos deixam preparados para abrir o nosso espaço de atendimento. A pós, ela nos dá um embasamento teórico, mas a prática a gente só vai adquirir se de fato a gente estudar. E é por isso que eu chamo muito a atenção de vocês. Foi assim comigo, né? Eu gastei horrores, eu digo para vocês, porque eu gastei horrores em cursos sobre testes, sobre como me tornar uma psicopedagoga de sucesso, curso de passo a passo para um bom atendimento e por aí vai. Mas só depois que eu descobri, né, que nada disso me agregou, que faltava conhecimento de minha parte, né? Porque quanto mais eu aprendia como aplicar os testes, eu não conseguia interpretá-los. Por que eu não conseguia interpretá-los? Porque eu não compreendia o processo. A nossa colega está dizendo assim que aos poucos nós estamos vencendo o medo, né, colegas? Nós estamos vencendo o medo, que eu estou junto com você, tá bom? Me coloco assim, junto com você. Então, gente, eu comprei testes, muitos cursos, e por mais que eu comprava os cursos, que os profissionais se esforçavam em explicar como aplicar aqueles testes, na hora da prática me vinha a falta, né, a deficiência do conhecimento. E isso dificultava na interpretação, no fechamento do diagnóstico. E eu me preocupo muito porque são vidas, né, que estão em nossas mãos. São vidas. Quando uma família traz uma criança aos seus cuidados, é porque ela confia de fato no seu entendimento em relação àquilo ali. Então, aquela vidinha que chega ali, toda desmotivada, toda, né, medrosa ali, sem saber como que vai lidar com aquela situação, porque tem uma dificuldade e a maioria das pessoas não compreendem essa dificuldade, aquela vidinha espera de você que no mínimo você consiga melhorar a capacidade dela de aprender, porque de fato é essa a função do psicopedagogo, ajudar as crianças, os adultos ou idosos a compreenderem o processo de aprendizagem. A gente ajuda a criança a desenvolver a aprendizagem, né? É ao contrário de que muita gente pensa, confunde, né, o atendimento psicopedagógico com aula de reforço, com professor particular, mas de fato o psicopedagogo, ele não trabalha com o conteúdo em si. Ele pode até trabalhar, né? Porque a gente acaba trazendo um pouco o conteúdo, mas não é esse o foco dele. O foco do psicopedagogo é atuar, é identificar qual é a dificuldade da aprendizagem para atuar de fato, intervir nessa dificuldade e assim conseguir, né, superar isso. Quando a criança descobre como é que é a forma dela aprender, como é o processo de aprendizagem, aí a aprendizagem deslancha para todas as áreas do conhecimento e não somente para aquela disciplina que ela apresentou certa dificuldade, né? Então,
O que aconteceu comigo depois de descobrir que me faltava conhecimento, que aqueles cursos que eu comprei me ajudaram na aplicação, né? Me ensinaram a aplicar o teste, me ensinaram como fazer, utilizar determinado instrumento, mas dependia mais de mim. E aí foi onde eu comecei a enfiar a carinha nos estudos e comecei a entender que antes de descobrir sobre os testes, descobrir sobre os instrumentos, eu precisava descobrir como se dá o processo. Então, muitas pessoas não gostam, né? Muitos psicopedagogos não gostam de serem chamados de professores. Eu faço questão de ser chamada de professora. Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como se dá o processo de aprendizagem, né? E quando você conhece esse processo, os instrumentos na sua mão, ele se torna algo muito espetacular, porque você conhece o processo. E aí, a partir desse momento que eu descobri que eu consigo entender, né, o processo de aprendizagem, eu posso também criar novos instrumentos e eu não preciso ficar presa a esses instrumentos padronizados que vem aquele bloco de papel, costumo dizer de folhinhas, né? A criança já vem da escola fragilizada e saturada das folhinhas, né? Dos papéis, do caderno, do módulo, das atividades impressas. Se você, dentro do seu consultório, você dá continuidade à escola, você pode acentuar o problema da criança, né? Então eu prefiro, e eu estou nesta linha, né? Desde que eu encontrei a minha mentora, que se chama Paula Furtado, consegui encontrar, né, essa mentora, e ela está me trazendo uma nova perspectiva, né, da avaliação, do processo de avaliação. Qual é a perspectiva que eu estou buscando agora, nesse momento? É uma perspectiva lúdica. Nós estamos estudando, pesquisando e transformando os métodos, né, de avaliação padronizados em recursos lúdicos, né? E essa forma tem dado um resultado espetacular. Tem dado um resultado que tem dado muito certo, e eu posso falar com vocês porque os resultados obtidos têm sido assim efetivos, as famílias têm visto esse resultado. Então, aprender para aplicar. Quando a gente aprende, a gente multiplica o conhecimento. Então, eu fiz todo esse rodeio, de fato, para chamar muito, muito mesmo a atenção de vocês a essa questão do conhecimento. Tudo fica mais fácil quando a gente obtém o conhecimento. Nada passa despercebido e você não perde tanto tempo tentando juntar tantos materiais que, na verdade, né, vai servir de nada se você não souber utilizá-los. Eu vejo lá no grupo alguns profissionais, né, alguns estudantes, e assim, eu quero material, só solicitando material. E eu posso dizer a vocês que eu tenho muito material. Tanto que meu notebook já carregou, a memória já está saturada de tanto material que a gente tem. Mas eu não quero que vocês cometam esse mesmo erro que eu cometi, né? De me saturar de tanto material. E a gente acaba adoecendo, né? E se transformando naquilo que a gente chama de obesidade de conhecimento. O cérebro também, ele pode ter, né, obesidade de conhecimento. Quando você fica perdido, buscando e você não se concentra. Então, o planejamento é de extrema importância. Então, vamos começar hoje a fazer esse planejamento? Pegue, vou te ensinar como eu fiz o meu planejamento. Primeiro, eu sentei e comecei a anotar o que eu já sei de conhecimento e o que está me faltando conhecimento. Porque, gente, o conhecimento, ele dá segurança, né? Ele te dá a segurança necessária para você atuar com qualidade, de forma segura, de forma precisa, né? Se você tem conhecimento, você sabe o que você está fazendo ali naquela salinha,
a chance de dar errado é quase que zero, né? Porque o conhecimento lhe dá essa segurança para que você possa ser precisa nas suas avaliações, no seu processo de avaliação. Então, eu quero que vocês me digam se está fazendo sentido isso para vocês. Está fazendo algum sentido o que eu estou falando para vocês ou não está fazendo sentido nenhum? Registre aí para mim, aí no chat. Olha aí para mim nos comentários se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Quero ouvir agora de vocês. Tá fazendo sentido, gente? O que eu falei com vocês? Silvia diz que sim, muito, né, Silvia? É de fato. Quando eu falo assim para vocês, muito bem. Mônica também disse que está fazendo sentido, muito pertinente. Michele falou também. Sim, gente. É porque às vezes a gente fica tão ansioso de começar, né? De querer colocar tudo em prática e a gente não se organiza, né? A gente precisa se organizar. Então, assim, não dá para você atender de tudo, né? Então, se você for pegar todas as linhas de conhecimento da psicopedagogia e você atender todos os públicos, você não vai dar conta de estudar tudo que você precisa estudar, né? Sheila também está falando, né? Que está fazendo sentido. Que bom, gente. Que bom que eu não estou sozinha nisso. Que bom. Então, quando a gente pensa em atuar, e eu vejo isso, eu vejo muito, eu ouvi muito isso, né, de muitos profissionais. O importante é começar, é começar, é começar. Mas se você não estiver preparado para começar, não vai dar certo, não vai adiante. Então é melhor você se preparar, claro, claro, sim. Nossa amiga aqui está dizendo que o estudo é contínuo, e sim, e a gente não para nunca de estudar. O estudo faz parte da nossa vida, da vida do ser humano, né? O nosso cérebro, ele não para de se desenvolver. A gente envelhece e ele continua em desenvolvimento. Nosso cérebro, ele não para. E é por isso que eu digo para vocês que o conhecimento, ele tem que ser a base do nosso trabalho. Se a gente não estuda ali as bases piagetianas, né? O desenvolvimento infantil, como que ele se dá, né? Os marcos históricos, os marcos de desenvolvimento. Como é que eu vou saber avaliar uma criança de 0 a 5 anos, de 5 a 8 anos? Se eu não estudo, né, a BNCC, que fala ali sobre o currículo escolar, como é que eu vou avaliar uma criança que está com defasagem na alfabetização, no processo de aprendizagem, né? Se eu não estudo ali como se dá o processo de alfabetização, como que a criança aprende no passo a passo, se eu não conheço, não sei como isso acontece, como eu vou saber se a minha criança está com dificuldade de aprendizagem? Não é? Então eu preciso dominar esses conhecimentos. E eu sei que a pós-graduação, ela não lhe dá todo esse conhecimento, né? Eu não falo só do conhecimento, né? Eu sei que a pós dá um conhecimento teórico ali, mas não lhe dá ali aquela base, aquele embasamento prático para você ir atuar, né? E isso é muito sério, a gente precisa muito ter esse cuidado, e eu vejo, e principalmente Renata está dizendo que é porque aqui no Instagram o nome dela tá diferente. Obrigada, Renata, muito obrigada pelas suas contribuições, são muito importantes. E eu quero dizer para vocês que quando a gente, né, não tem esse embasamento, a gente se perde no meio do caminho. Como eu ia dizendo, que eu me perdi aqui agora, eu tenho recebido alguns relatórios psicopedagógicos assinados por colegas, né, de profissão, no qual eles dão um diagnóstico de dislexia. Eu já recebi.
crianças com um diagnóstico assinado por um psicopedagogo de dislexia. Então, se você não sabe qual é a sua função enquanto profissional, infelizmente você não vai ter sucesso na sua carreira. Por que que você não vai ter sucesso na sua carreira? Porque você lida direto com outros profissionais, com os multiprofissionais, né? A equipe multiprofissional, que são os neuropediatras, que são os fonoaudiólogos, que são os psicólogos que estão ali, né? Que faz essa rede de apoio para o nosso trabalho. Eles vão pegar o seu relatório e se ele não tiver coeso, com certeza eles não vão indicar vocês. Então, como que nós vamos ter sucesso na profissão se nós não estivermos preparados para isso, né? Então, a gente precisa, não dá para iniciar sem ter esses conhecimentos básicos. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre isso? Então, vamos dar, né, prosseguimento. Aí eu queria voltar agora, que eu falei dos conhecimentos básicos, né? Outra coisa também muito importante, né, para o conhecimento é o código de ética, conhecer o nosso código de ética, né? Saber quais são as instituições que estão nos resguardando, nos defendendo, apesar, né, ainda de sermos uma profissão que ainda está em fase de regulamentação, não estamos regulamentados, né? Eu vou tentar, viu, Camila, deixar salva a live, eu vou tentar deixar salva, né, para que outras pessoas possam ver e para que o pessoal do grupo também, que não pôde estar aqui presente nesse momento, possa ver depois, tá bom? Vou fazer o possível aqui para deixar salvo. Então, se a gente não conhece, né, quais as instituições que estão nos defendendo, nos resguardando, né, lutando para que a profissão seja regulamentada, se a gente não faz o nosso trabalho direito, da forma como deve ser feita, com certeza a nossa profissão vai demorar mais tempo ainda para ser regulamentada. Então, é preciso que nós, enquanto profissionais de psicopedagogia, nos unamos, né, para que a gente possa, né, se fortalecer. Isso, os profissionais precisam se fortalecer. E foi essa, de fato, a intenção quando eu resolvi criar esse grupo de estudo e multiplicar conhecimento. Eu acho que quando a gente partilha conhecimento, a gente multiplica o conhecimento e, com certeza, ele chega bem além do que a gente esperava, né? Então, vamos voltar aqui nas questões que eu disse que não poderiam ser pensadas antes do conhecimento. Mas aí, depois que você estiver com todo o seu planejamento lá, olha bem, pega a sua canetinha e seu caderno e registre, anote isso aí. Primeiro, a gente vai registrar o que eu já sei. O que eu já sei de embasamento teórico, né? Das fases de desenvolvimento da criança, dos marcos de desenvolvimento, do processo de alfabetização, como o cérebro funciona. Depois que eu souber tudo isso, aí eu vou registrar o que eu sei, o que está me faltando. O que estiver me faltando, o que a gente vai fazer? A gente vai correr atrás. Tá faltando isso. Eu já domino esse conteúdo aqui, agora eu vou buscar esse conteúdo aqui. Se planeje. Planejar é tudo na vida. Planejamento tem que ser prioridade na vida de qualquer pessoa, tá? Pra gente ir na feira fazer compra, a gente precisa se planejar, tá bom? Então, planejamento é nossa primeira tarefa. Planejar. Depois que a gente planejou o conhecimento, que a gente descobriu ali o que eu já sei, o que me falta buscar, aí eu vou para aquela parte anterior, onde eu atenderei, né? Qual é o lugar que eu vou escolher para atender? Leide, eu preciso ter um consultório próprio? Não, você não precisa ter um consultório próprio para você fazer atendimento. Você pode atender na sua casa, você pode atender home care, que é na casa do aprendiz, você pode
alugar um espaço onde você possa atender, ou você pode locar, né, uma sala por hora para que você possa, né, fazer o seu atendimento. Então, isso é planejamento, se organizar, né, de como você pode atender. Agora, depois que você descobriu, pensou, né, onde eu vou atender, aí você vai pensar como que é esse lugar onde você vai atender. É acolhedor? É confortável? É de fácil acesso? Tudo isso tem que ser pensado. Por isso que eu disse para vocês que o planejamento é primordial, tá? Então, vocês têm que pensar em tudo isso. Não é só abrir um espaço e pensar que está pronto. Tem que pensar na qualidade do serviço que será prestado, né? Então, quais são as mobílias, né, que eu devo comprar? Você precisa se organizar ali, em um espaço com uma mesa, com uma cadeira confortável, onde o seu aprendiz possa ali manusear, né, os instrumentos que ele vai utilizar. Se forem crianças pequenas, você tem que ter uma mesa menor, né? É aconselhável colocar um tapete. E, pelo amor de Deus, não confunda espaço psicopedagógico com sala de aula. Aqueles diversos, né, instrumentos que a gente coloca, a gente tem que tirar um pouco disso, né? Sala de atendimento psicopedagógico, ele tem que ter o mínimo possível de distração para a criança, principalmente aquelas que têm dificuldade, né, de concentração, dificuldade de se concentrar mesmo, de atenção, né, que é a palavra que me fugiu. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de você abrir as portas para o atendimento, né? Depois, Leide, eu preciso ter de tudo para começar, todo o material? Não, você pode iniciar aos poucos. Conforme as suas demandas forem aparecendo, aí você vai adquirindo. O importante é que você tenha o básico ali, né? Bastante jogos, né? As provas piagetianas, se você não tiver. E você também não precisa gastar dinheiro comprando todo esse material. Você mesmo pode confeccionar o seu próprio material. Eu, por exemplo, sou artesã, né? Então, vocês já sabem. Olha aquele sapinho que está ali atrás de mim. É um fantoche. Eu chamo de sapo vocálico, porque eu utilizo ele para trabalhar a sonoridade das letras para as crianças menores. Então, você não precisa sair gastando dinheiro em recursos. Vai comprando aos poucos, conforme você for necessitando. Aí, as necessidades vão surgindo e você vai adquirindo os instrumentos. A Camila falou que se deixar, compra tudo de uma vez. Camila, eu quero dizer para você que eu, no primeiro mês de atendimento, eu me endividei, viu, Camila? Porque eu saí comprando também tudo que eu precisava e comprei até o que eu não precisava, tá bom, amiga? Então, estamos juntas. De fato, a gente precisa ter planejamento, né? Essa questão financeira é uma questão muito importante, porque se você gastar além do que você vai ganhar, o seu trabalho ele não vai iniciar bem. E aquele negócio que começa devendo, gente, pelo amor de Deus, né? Não vai dar certo. Então não saiam comprando por aí. Eu indico sempre que não compre nada fiado, tá? Compre aquilo que é de fato necessário e vai comprando aos poucos, porque a gente tem que ter um equilíbrio financeiro muito grande para iniciar. Principalmente, como eu que, né, deixei a CLT para começar um novo empreendimento. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu deixei um trabalho, uma escola particular e comecei a empreender nesse meu novo projeto. Então, por isso a gente tem que segurar as pontas e devagar, começando aos poucos, e assim com certeza tudo vai dar certo. Depois, gente, olha, a gente precisa prestar bastante atenção nisso e vai ter uma aula sobre isso no nosso curso, né? Sobre os instrumentos que são privados, né? Aqueles instrumentos que são aplicados apenas por psicólogos, os psicopedagogos, né? Tem muitos profissionais ainda da psicopedagogia que confundem, né? Algumas questões que são
exclusiva da psicologia e não cabe na psicopedagogia, né? A nossa questão é a abordagem da aprendizagem. É claro que a gente também avalia as questões emocionais, mas a gente não adentra nas questões psicológicas, né? Porque isso é de cada profissão, tá bom? E depois, a questão da aplicação dos testes. Eu costumo dizer que se você vai aplicar um teste, você precisa ter segurança sobre esse teste que você vai aplicar. Você precisa conhecer. E uma sugestão que eu sempre digo é aplicar o teste com você mesmo. Ou então você procurar alguém, né? E você fazer a simulação com essa pessoa. Aqui na minha casa, os meus filhos são minhas cobaias, tadinhos. Eu aplico tudo neles primeiro. E eu vejo que tem dado muito certo, porque eu consigo, né? Quando eu aplico os testes neles, eu consigo ver aquilo que poderia dar certo e aquilo que poderia não dar certo. Isso é muito importante, ter segurança, né? Não aplique um teste que você não domine completamente, porque você pode camuflar, né? As respostas do aprendiz e você pode cometer erros na hora de redigir o relatório final, tá certo? E para finalizar aqui, eu queria dizer que o processo de avaliação, né? Como é que é dividido o atendimento psicopedagógico? O atendimento psicopedagógico é dividido em 2 etapas. A gente costuma dizer que a primeira etapa é o processo de avaliação, né? Esse processo de avaliação se dá entre 8 a 10 sessões, né? E a gente não estipula a quantidade exata porque vai depender, né, da colaboração do aprendiz, né? Se ele vai colaborar, se ele está de fato dando sequência, né? E realizando os testes conforme a gente planejou. E aí eu não falo exatamente a quantidade, eu falo sim para a família que são de 8 a 10 sessões. E nessas sessões a gente avalia as questões socioemocionais, psicomotora, cognitivas, né? E essas questões são aplicadas testes, linguagem, né? O processo de linguagem, a gente avalia em cada uma desses quesitos e depois a gente fecha um diagnóstico. A família é chamada para dar a devolutiva e nessa devolutiva a gente tem as nossas conclusões. Quais são as nossas conclusões? O que a gente encontrou, né? As dificuldades que aquela criança apresenta ou não. E aí também a gente faz os nossos encaminhamentos. Se for preciso encaminhar para outros profissionais, a gente encaminha, senão a gente encerra ali. Se o caso da criança for uma dificuldade de aprendizagem, a gente indica, né, a intervenção psicopedagógica. E aí a família decide se dá continuidade ao atendimento com você mesmo, né, na intervenção, porque você faz a avaliação, descobriu ali a dificuldade e aí você vai para o processo de intervenção. É magnífico, porque você consegue, quando você descobre o problema, você atua diretamente naquela dificuldade e aí tudo fica mais fácil. Alguém perguntou aqui em qual sessão que eu aplico a anamnese. Então, Camila, né? Olha, Camila, é o seguinte, o protocolo da psicopedagogia indica que que a anamnese seja aplicada nos finais das sessões, né? Lá para a 7ª sessão. Só que eu determino assim, dependendo do caso, eu aplico no início, na primeira sessão, e dependendo, eu aplico na 2ª ou 3ª sessão, tá? Porque eu recebo ali a queixa, né? A primeira coisa que a gente faz é receber a queixa. O que é receber a queixa? Receber a queixa é aquele momento em que a família te procura, né? Para te dizer qual é a dificuldade que a criança se encontra, né? Qual o problema ali. Nesse momento, você vai ver se é necessário você aplicar logo a anamnese ou se ali, a partir da queixa, você já sabe, já tem alguma sugestão de hipótese. Se você quer conhecer a criança primeiro, fazer algumas intervenções com a criança primeiro, tá? Então, eu já tive casos que eu atendi na primeira sessão e eu já tive casos que eu atendi na 2ª ou na 3ª sessão, tá bom? Então, é isso, pessoal. Era isso que eu tinha, né,
Camila também está perguntando, agora eu vou deixar aberto para vocês perguntarem antes da gente encerrar, tá bom? A devolutiva, oralmente ou em relatório? Olha, Camila, eu faço o seguinte, eu faço relatório para todas as minhas devolutivas. Eu faço o meu relatório. Agora, eu entrego para a família se a família desejar. Eu deixo a opção da família. Falo, ó, se você quiser o relatório impresso, fica a seu critério, tá bom? Então, às vezes a família, não, eu só queria tirar a dúvida mesmo, só queria saber como a família vai dar continuidade com você na intervenção. Então, às vezes, elas nem querem o relatório impresso. Mas famílias querem o relatório impresso porque querem levar para a escola, né? A gente sempre faz encaminhamento para a escola porque é muito importante, né, fazer orientações para escolas, principalmente em casos de TDAH, de dislexia, porque é nossa função orientar a escola, né? Quais são as adaptações necessárias para que aquela criança tenha um melhor atendimento, né? Uma qualidade melhor de atendimento. Tá bom? Podem perguntar, fique à vontade. Pode perguntar, gente. Não tem problema não, Camila. Fica à vontade. Eu falei no início da live que ficassem à vontade. Essa live é um bate-papo. Vocês podem ficar à vontade para falar, para perguntar, tá? É nossa live. JCM está me perguntando, está dizendo que tem vontade de trabalhar com idosos. Pode fazer sessão terapia? Olha, deve, principalmente para idosos. Olha, o psicopedagogo tem um trabalho tão importante com os idosos que você não tem noção. Terapia de grupo, excelente para idosos, individual, para idosos que têm Alzheimer, né? Tem intervenções espetaculares para melhorar a capacidade do idoso, porque vocês sabem que com a idade o idoso vai perdendo a sua jovialidade, né? As suas habilidades, e a gente tem essa capacidade de ajudar e a gente pode ajudar. Eu amo idoso. Eu vou contar um caso para vocês aqui que eu acabei de lembrar. Eu comecei ensinar quando eu ainda era uma jovem, com 17 anos. Alguns idosos me procuraram para me ensinar eles a lerem e escreverem. Eles estudavam, mas não conseguiam aprender lá na escola. Então, eu estava ali no ensino médio e eles iam na minha casa para eu poder ensinar eles. Daí, eu apaixonei pelos idosos. Tanto que eu trabalhei 18 anos no serviço público, trabalhei na assistência social, que eu também sou graduada em serviço social, trabalhei como assistente social aqui no meu município. Criamos um grupo da terceira idade, que é uma graça. Terapia coletiva para idosos, gente, é fantástico, né? E é por esse motivo que eu estou fazendo arte terapia, porque eu acredito que a arte ela é fantástica para desenvolver o emocional das pessoas. E eu percebo que muitas questões, principalmente os meus aprendizes, a maioria que chegam lá na sala de atendimento estão fragilizados emocionalmente. E para trabalhar com a emoção, nada melhor do que as histórias. A minha mentora traz isso de uma forma fantástica. A história tem o poder de alcançar o inconsciente das pessoas e aí trazer à tona aquele sentimento que ela não tinha coragem ou talvez não sabia expressar oralmente. Então, a arte terapia tem sido assim para mim assim, espetacular. Eu estou muito apaixonada pelo que eu estou fazendo. Eu agradeço a Deus todos os dias por me permitir trabalhar no que eu realmente gosto de fazer, que é ensinar, que é estar ali, colaborando, ajudando. Isso é fantástico. Isso, o pessoal tá te dando muito apoio aqui, viu, Leti? Dizendo que vai dar muito certo, que vai ser um trabalho incrível, vai ser, porque eu trabalhei, como eu disse para vocês, em grupo com idosos muitos anos. Eu sou apaixonada, eles são um público que merecem, que precisam dessa atenção, que precisam de carinho, né? E a gente pode dar, por que que a gente vai negar, né? Se a gente pode dar, por que que a gente vai negar? Isso é fantástico. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Quiserem tirar dúvida, como eu disse para vocês lá no grupo,
eu sou iniciante, tá? Na psicopedagogia, não tenho lá muito conhecimento, mas o pouco que eu tenho muito prazer de compartilhar muito, tenho muito prazer. Renata tá falando aqui que fez uma jornada com minha mentora. Renata, sinceramente, eu sou apaixonada por ela. Aí quando eu comecei a fazer a mentoria, comprei o curso dela, e aí eu peguei, né, quando a gente compra a mentoria, a gente ganha uma coleçãozinha de livros, e aí que eu fui vendo, que eu percebi que ela era a autora dos livros que eu trabalhava na escola. E eu fiquei tão encantada, tão feliz, porque ela vai de encontro com tudo que eu acredito, que é a questão das histórias, é a questão da ludicidade. Imagine vocês aí, a criança que está com problema de leitura e escrita na escola, aí chega no seu consultório, você dá um teste desse tamanho, cheio de folhas para eles responderem. Olha que judiação. Vocês acham que essa criança ela vai, de fato, responder satisfatoriamente? Não vai, né? Então, eu sou apaixonada. Pois é, Renata, cria coragem, tá? Eu sei que a gente às vezes não tem condição e não tem problema. Não tem problema, uma hora vai dar certo, a gente vai se apegando com aquilo que é gratuito, tem muito material bom, tem muita coisa gratuita, né? E a gente pode aprender muito com o que é gratuito, né? A gente pode aprender muito com o que é gratuito. Às vezes a gente tem preconceito, mas assim, eu sou bem a favor de fazer o que é gratuito, você tem que oferecer com excelência. Porque se você oferece um bom, quando é gratuito, com certeza, quando for pago, vai ser melhor ainda. Eu sou dessas. Camila está me falando aqui uma última pergunta. Por enquanto, tenho poucos atendimentos. Como posso trazer mais pacientes? Você acha legal ir até as crianças, escolas ou por e-mail? Então, nós vamos ter uma aula sobre isso no nosso curso, viu, Camila? Se você não estiver no grupo, você pode entrar no nosso grupo, mas nós teremos uma aula sobre isso, mas eu vou já adiantar aqui. Primeira coisa, fazer o seu trabalho com excelência, tentar fazer da melhor forma possível. E as parcerias são muito importantes, tá certo? Vá às escolas, planeje antes, leve um planejamento, uma proposta de intervenção, tá? Ofereça uma palestra para uma escola, para que ela possa conhecer o seu trabalho, porque eu penso que ninguém vai indicar aquilo que não conhece, né? Então, para que as pessoas conheçam seu trabalho, ofereça uma palestra, né? Procure um tema que você domine e faça uma palestra para aquela escola, para que ela conheça o seu trabalho, ou talvez ofereça um atendimento gratuito para uma das crianças, né, da escola, não sei, talvez seja umas assim, oportunidades, né, de vocês aprenderem, conquistarem clientes. Outra coisa também muito importante, eu não sei, gente, eu tô fazendo essa live aqui e eu vou contar um segredo para vocês. É a minha primeira live, assim, de um conteúdo. Já fiz uma, mas encerrei rapidinho porque não consegui ficar até o final. Então, essa é a minha primeira live oficial com vocês. Então, assim, as redes sociais está sendo um instrumento muito importante agora na divulgação do trabalho. Então, divulguem o trabalho de vocês nas redes sociais, falem sobre a importância da psicopedagogia. Como eu falei antes, a psicopedagogia ainda é uma área ainda pouco conhecida e quando se conhece, as pessoas confundem muito. Então, nada melhor do que a gente poder mostrar para a comunidade o que é a psicopedagogia. Porque quando alguém conhece o trabalho, ela entende a importância dele, a procura será maior, tá? Mas eu também não estou lá com essa bola toda assim também não. Eu tenho poucos aprendizes. E aí, sabe o que eu fiz, Camila? Eu fui até uma cidade vizinha aqui da minha, são 30 quilômetros, e aí fiz uma parceria com uma clínica lá, né, com uma psicóloga que tem lá, e eu atendo nessa sala dela uma vez por semana. Então, foi um jeito que eu encontrei de conquistar um pouco mais de clientes, né? Então, uma vez por semana eu vou nessa cidade vizinha da minha e faço atendimento junto com essa psicóloga que me acolheu na sala dela, já tem a sala montada, então eu só pago para ela uma porcentagem dos atendimentos que eu faço.
Gente, olha, eu quero agradecer muito a vocês. Nosso tempo está acabando, né? Desafio. Leti está falando aqui, realmente, Leti, mas a gente tem que ser desafiado. A vida não tem sentido sem desafios, né? Se a gente não tiver um desafio para fazer, para poder, barreiras para ultrapassar, não tem graça a vida, né? Então vamos, os desafios são para ser enfrentados mesmo, certo? Ah, tá. Leti também tá falando aqui que ela tem uma irmã com Down. Que lindo, Leti. Então, de fato, é muito bacana. E poder participar e alguém, um profissional vindo de uma família que já tem uma experiência com a inclusão, com certeza ele será melhor ainda, porque ele já vai ter a experiência de ter o contato com alguém com deficiência, né? Isso é muito bacana. Tá bom, gente? Então. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que colaboraram, né, que contribuíram. Eu vou tentar deixar a live salva e aí vocês podem compartilhar para que outras pessoas possam, né, também ver. Eu espero de coração que eu tenha ajudado de alguma maneira, esclarecer alguma dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eu espero. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. Vocês são maravilhosos, maravilhosos mesmo. Estamos aí. As dicas, o que eu puder fazer no grupo, podem me perguntar lá. O que tiver dentro do meu alcance, estarei dividindo com vocês, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, tchau.